A sabedoria é uma semente, a riqueza é o fruto. Eu sou o Renato Akti e este é o canal HSPR. Hoje, dia 18 de outubro, nós iremos fazer a leitura do capítulo 18 de Provérbios. Bora pro texto? O capítulo 1 diz assim: Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezar, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte jorrante da sabedoria. Não é bom ter respeito à presença do ímpio, e com isso derribar o justo em julgamento. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro intrigantes são como feridas auto-infligidas, e elas descem ao mais interior do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha na sua própria imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde uma questão antes de ouvir, comete estupidez, que é para vergonha sua. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas aos espíritos abatidos, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Como presentes, o homem alarga o seu caminho, e o leva diante dos grandes. O que primeiro começa a sua apresentação de queixar parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. O lançamento de pedras de sorte faz cessar as contendas judiciais e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada homem se saciará o seu ventre, com a colheita dos seus lábios ficará satisfeito. O 20 é o último. Feito a leitura do capítulo 18 de Provérbios. Hoje um sábado maravilhoso, um sábado abafado aqui na minha cidade. E nós, como sempre, muito gratos a Deus, muito felizes por podermos estarmos desfrutando de mais um dia, tendo a oportunidade de receber de Deus mais um presente, que é o dia de hoje. Cada capítulo que nós lemos aqui de Provérbios, nós ficamos mais sábios, com mais vontade de aprender, de buscar e de transbordar
todos os benefícios, as benevolências que Deus tem nos permitido adquirir. É muito bom poder compartilhar com vocês todos os aprendizados aqui. Você que está assistindo esse vídeo, eu te peço que você curta, compartilha e segue o canal. Nós vamos continuar falando aqui da palavra de Deus. Nós vamos estar conversando. Vai ter mais novidades daqui para frente. Vai ter outras pessoas falando, vai ter entrevista. E no futuro bem próximo vai ter também um podcast. Vai ser uma bênção para nós podermos falarmos mais de Deus, mais de empreendedorismo e da vida do cristão neste mundo. Nós sabemos que o homem mais sábio que já existiu e que frequentou e que teve nessa terra é Jesus. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo 18 de Provérbios e em breve nós estaremos concluindo toda a leitura de todo o capítulo o livro de Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Mas na verdade nós sabemos que o homem mais sábio que já existiu foi Jesus Cristo, que já existiu nessa terra. Ele é um Deus que se fez homem e viveu entre nós. Ele é o mais sábio. E ele também nos deixou grandes ensinamentos que eu entendo que quando Salomão escreveu Provérbios, ele foi totalmente inspirado por Deus. E a sabedoria que Jesus teve quando ele esteve aqui, Salomão já tinha adquirido grande parte dela lá atrás. Porém, Jesus foi totalmente perfeito. Nele não houve pecado. Ele foi o cara mais perfeito. Ele foi ele foi o perfeito. Salomão, na sua vida como um ser humano, ele cometeu erros, falhas, teve defeitos, mas ainda assim ele deixou grandes ensinamentos e nós temos aqui a oportunidade de estarmos aprendendo com toda a experiência, com tudo aquilo que ele viveu lá atrás. Hoje nós podemos tirar de Provérbios valiosas dicas, ensinamentos, princípios bíblicos que estão sendo usados e são validados há anos. Já venceu a barreira do tempo. Nós podemos dizer que a palavra do Senhor, que a Bíblia do Senhor é o nosso manual de fé e conduta. Como eu disse no começo, a sabedoria é uma semente e o fruto e a riqueza é o fruto. Nós estamos aqui há 18 dias lendo cada dia um capítulo de Provérbios. Nós estamos aprendendo muito sobre a sabedoria. Você que quer prosperar na sua vida, em todas as áreas, espiritual, sentimental, na sua área física e principalmente na espiritual, você não conseguirá fazer isso sem ter no seu coração o desejo de buscar, de adquirir mais sabedoria. Nós precisamos de nos achegar a Deus, querer ter mais intimidade, mais conhecimento de Deus. Aqui no capítulo 18 de Provérbios, nós aprendemos que nós precisamos, para você que assim como eu deseja buscar melhorar, prosperar nessa terra, nós precisamos de ter cuidado e escolher com quem você anda. Lá em Gênesis 11, ocorreu um fato muito conhecido por todos. Se você não conhece, você vai lá em Gênesis 11, faça a leitura do capítulo 1 ao capítulo 6, que
onde narra um evento que diz que todos estavam numa mesma língua, todos falavam a mesma língua, eles estavam em uma unidade de propósito, de pensamento e uma comunicação que funcionavam. Todos estavam em harmonia, numa mesma língua, falando a mesma coisa, almejando a mesma coisa. A nossa caminhada de cristão e de pessoas que vivem neste mundo onde nós precisamos de ser exemplo, de prosperar, de falar da palavra de Deus, estar no meio de pessoas que têm o mesmo propósito que você, é algo que vai determinar o seu caminho, a sua jornada, o seu período de treinamento, o seu processo. Você precisa de buscar pessoas que estão pensando na mesma direção que você. Mas existe uma grande diferença em união e unidade. Você precisa de estar em unidade. Unidade e união é algo que parece ser a mesma coisa, mas é diferente. A união gera dispersão e a unidade gera propósito. Um exemplo, vamos imaginar um saco de laranja, cheio de laranja. Elas estão ali apertadas, elas estão unidas. Faça um rasgo no saco de laranja e veja as laranjas se dispersarem. Nós devemos buscar ter unidade. Unidade são aqueles que estão indo para o mesmo caminho, independente da velocidade. Mas o propósito, o foco e o olhar é o mesmo. Nós precisamos também entender e pedir para Deus para que clarifique em nós a nossa identidade. Sem identidade, você vai se sentir perdido, sem direção, sem saber quem você é. Eu te faço uma pergunta. O que a baleia faz? Você vai me responder, nada. E eu te pergunto, o que o macaco faz? Eu te respondo, pula de árvore em árvore, faz macaquice. E você? Você que está me sentindo, o que você faz? O que você foi chamado para fazer? A resposta está lá em Gênesis 1, 26. Você vai ler Gênesis 1, 26 e você vai descobrir o que você deveria me responder. Vamos fazer a leitura de Gênesis 1, 26. Eu vou abrir a Bíblia, eu li aqui no computador, mas agora o Gênesis 1, 26 eu vou ler aqui. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então você deveria ser a resposta. O que você faz? Você domina sobre todas as coisas. Quando Deus te criou, Ele te criou conforme a imagem e semelhança dEle. E te fez para dominar, para governar sobre todas as coisas. Enquanto você não entender para que você foi chamado, por que você está aqui, você vai ter muita dificuldade em prosperar, em ser uma pessoa sábia por completo, uma pessoa que quer achegar mais a Deus, quer entender mais a mente de Deus e tê-la, um pouquinho dela em sua mente. Busque conhecer mais a palavra de Deus, busque saber mais de Jesus, se achegar.
Procure andar com pessoas que pensam que têm o mesmo propósito, que estão numa mesma linguagem e andam em unidade com você. Sobre Provérbios, nós poderíamos ficar aqui 12 horas falando e ainda nós não conseguiríamos dizer todos os ensinamentos que nós aprendemos. Até porque a gente não consegue absorver todo o ensinamento. Mas aos poucos nós vamos adquirindo, aprendendo e praticando os conhecimentos que aqui estão para nós descritos. Eu tenho um enorme prazer em poder compartilhar com vocês. Te peço que você ponha lá o seu comentário, faça uma pergunta, faça uma colocação, participa lá com a gente. Vai ser um prazer nós estarmos aqui conversando. O que eu não souber, eu vou estudar, vou procurar saber, vou perguntar àqueles que sabem, e nós vamos juntos estar crescendo na palavra de Deus, porque nós fomos chamados para governar e dominar sobre todas as coisas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu quero te convidar neste momento para fazermos uma oração, para nós terminarmos este pequeno comentário, que foi o que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava lendo e estudando o capítulo 18 de Provérbios. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de maravilha, muito obrigado porque o Senhor sempre está ofertando para nós. O Senhor ofertou a nós a terra, o Senhor ofertou a nós o Teu Filho Jesus, e o Senhor ainda está à porta batendo em busca daqueles que querem abrir e querem que o Senhor entre nas suas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Nos toca com Teu poder, nos ensina a termos sede e fome de estarmos mais próximos de Ti. Aquele toque especial e personalizado em cada um daqueles que vão ouvir, assistir este vídeo, eu te peço. Muito obrigado porque mais uma vez nós podemos falar da Tua palavra. Que o Senhor traga cada dia em nós a clareza e o entendimento nos nossos corações de quem nós somos e para que nós fomos criados. Muito obrigado, Deus. Toca em cada vida, em cada necessidade. Nós clamamos a Ti e confiamos que o Senhor já tem trabalhado nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. E até o próximo vídeo. Valeu!